Imagine o mar, a liberdade, o vento no rosto, a vida de pirata. Mas e se eu te dissesse que para algumas, o fim dessa aventura era muito mais sombrio e brutal do que qualquer lenda de tesouros enterrados? Esqueça os filmes de Hollywood. Nos séculos 17 e 18, quando uma mulher pirata era capturada, ela não enfrentava apenas a forca. Ela enfrentava um sistema que a via como uma aberração, uma transgressora de todas as normas. O que acontecia com essas mulheres nos tribunais coloniais, dos cais úmidos da Jamaica às águas frias do Tâmisa, vai te deixar sem palavras. Prepare-se para mergulhar em uma história real de coragem, desafio e um destino que poucas sobreviveram. Você está pronto para descobrir a verdade por trás do mito? A Era de Ouro da Pirataria, um período de aproximadamente 1650 a 1730, é frequentemente romantizada, mas a realidade para aqueles que desafiavam as leis do Império era severa. Para as mulheres que ousavam empunhar um cutelo e navegar sob a bandeira negra, o risco era dobrado. Elas não eram apenas criminosas, eram vistas como uma afronta à ordem social e de gênero estabelecida. A sociedade da época esperava que as mulheres fossem recatadas, domésticas e submissas. Uma mulher pirata era, portanto, uma anomalia, uma figura que quebrava todas as convenções, e por isso seu castigo muitas vezes carregava um peso simbólico ainda maior. O sistema legal que as aguardava era implacável. Os tribunais do Almirantado Britânico, estabelecidos para julgar crimes cometidos em alto mar, operavam sob a Lei da Pirataria de 1698, que definia a pirataria como um crime capital. Isso significava que a pena padrão para qualquer pirata condenado era a morte por enforcamento. No entanto, para as mulheres, havia uma camada adicional de escrutínio e julgamento moral. A simples presença de mulheres a bordo de um navio pirata era, para muitos, um sinal de má sorte, uma quebra de tabu que justificava uma punição exemplar. Quando um navio pirata era capturado, a tripulação era levada para portos coloniais, como Port Royal, na Jamaica, ou para Londres, onde os julgamentos eram realizados. Esses julgamentos eram espetáculos públicos, projetados para servir como advertência. A justiça era rápida e brutal. Não havia espaço para clemência para a maioria dos homens, e menos ainda para as mulheres. A lei da pirataria não fazia distinção de gênero em sua punição, mas a percepção social e a misoginia da época garantiam que as mulheres piratas fossem duplamente condenadas, uma vez pela lei e outra pela moralidade pública. A ideia de uma mulher em combate vestida como homem, ou mesmo liderando uma tripulação, era tão chocante que a sociedade sentia a necessidade de reprimir tal comportamento com a máxima severidade. A captura não era apenas o fim da liberdade, era o início de um pesadelo legal e social onde a identidade feminina se tornava um agravante em vez de um atenuante. Entre as poucas mulheres que desafiaram o destino e se tornaram lendas da pirataria, Anne Bonny e Mary Read são, sem dúvida, as mais famosas. Suas histórias se entrelaçaram sob a bandeira do notório capitão Calico Jack Rackham. Em novembro de 1720, o navio de Rackham foi atacado pelo caçador de piratas, capitão Jonathan Barnett. A maioria da tripulação pirata, incluindo Rackham, estava bêbada e não ofereceu resistência. No entanto, Anne Bonny e Mary Read lutaram ferozmente, defendendo o navio com uma bravura que chocou até mesmo seus captores. Elas foram as últimas a se render, um testemunho de sua coragem inabalável. Capturadas, elas foram levadas para Saint Jago de la Vega, na Jamaica, para enfrentar o Tribunal do Almirantado. O julgamento, em 28 de novembro de 1720, foi um evento de grande repercussão, não apenas pela notoriedade de Calico Jack, mas pela presença inédita de duas mulheres no banco dos réus por pirataria. As acusações eram graves: pirataria, roubo e outros crimes capitais. Testemunhas como Dorothy Thomas, que havia sido atacada por elas em uma canoa, depuseram contra as duas, descrevendo sua participação ativa e violenta nos ataques.
Thomas chegou a afirmar que as mulheres eram mais brutais que os homens da tripulação. Anne e Mary, apesar de frequentemente se vestirem com roupas masculinas em combate, eram conhecidas como mulheres pela tripulação de Rackham. No tribunal, elas se declararam inocentes, mas as evidências eram esmagadoras. O veredito foi unânime: culpadas. A sentença, como esperado, foi a morte por enforcamento. No entanto, em um momento de desespero e astúcia, elas recorreram a uma antiga lei britânica, pleading their bellies, alegar gravidez. A lei proibia a execução de mulheres grávidas, pois isso resultaria na morte de um feto inocente. Um exame médico confirmou a gravidez de ambas, e suas execuções foram adiadas até que dessem à luz. Essa manobra legal, embora temporária, foi um vislumbre de esperança em um sistema que parecia não oferecer nenhuma. A alegação de gravidez concedeu a Anne Bonny e Mary Read um adiamento da morte, mas seus destinos divergiram drasticamente. Mary Read, infelizmente, não sobreviveu à prisão. Acometida por uma febre virulenta, provavelmente tifo, ela faleceu na prisão em abril de 1721, antes mesmo de dar à luz. Seu corpo foi registrado como enterrado na paróquia de St. Catherine, na Jamaica, mas o local exato de seu túmulo permanece desconhecido. A vida de Mary, marcada por disfarces, batalhas e uma busca incessante por liberdade, terminou de forma trágica e anônima, longe dos mares que tanto amou. O destino de Anne Bonny, por outro lado, é envolto em mistério e especulação. Ela também teve sua execução adiada devido à gravidez, mas ao contrário de Mary, Anne nunca foi enforcada. Acredita-se que seu pai, William Cormack, um advogado rico e influente na Carolina do Sul, tenha usado suas conexões e recursos para garantir a libertação de sua filha. Após sua soltura, Anne teria retornado à Carolina do Sul sob um nome falso, casou-se novamente com um homem chamado Joseph Burleigh, teve vários filhos e viveu uma vida longa e relativamente tranquila, falecendo em 1782. Essa reviravolta em sua história, de pirata condenada à morte a matriarca respeitável, é um testemunho do poder da influência e da riqueza na sociedade colonial. O legado de Anne Bonny e Mary Read vai muito além de suas vidas individuais. Elas se tornaram símbolos de desafio e empoderamento feminino em uma era dominada por homens. Suas histórias, embora muitas vezes romantizadas, nos lembram que as mulheres sempre estiveram presentes em todos os aspectos da história, mesmo nos mais perigosos e proibidos. Elas quebraram barreiras de gênero, desafiaram expectativas sociais e, mesmo diante da morte, lutaram por sua sobrevivência. A famosa citação atribuída a Anne Bonny para Calico Jack, enquanto ele era levado para a forca: "Se você tivesse lutado como um homem, não precisaria morrer como um cão", encapsula perfeitamente o espírito indomável dessas mulheres. Elas não eram apenas piratas, eram revolucionárias à sua maneira, deixando uma marca indelével na história e inspirando gerações a questionar os limites impostos pela sociedade. A história das mulheres piratas é um lembrete poderoso de que a coragem não tem gênero e que a busca por liberdade pode levar a caminhos inesperados e perigosos. Mas o que você pensa sobre o destino delas? Você acha que a justiça foi feita? Ou que elas foram vítimas de um sistema que não as compreendia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Se você ficou chocado com essa história e quer desvendar mais segredos ocultos do passado, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Juntos, vamos continuar a explorar as profundezas da história e desenterrar as verdades que ninguém te contou. Não perca o próximo vídeo, onde vamos revelar outro mistério que vai te deixar de queixo caído. Clique aqui para assistir agora.